Olá, aqui é o Márcio, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre o controle Combo Box. O controle Combo Box é utilizado para criar uma lista com vários itens, ficando escondido até ser clicado para que os itens dessa lista sejam exibidos. Então vamos lá para o Visual Studio e ver na prática como funciona o controle Combo Box. Aqui no Visual Studio, estou aqui com o nosso projeto já Toolbox aberto, então eu vou pegar o controle Combo Box, arrastar aqui para o formulário. Então ele está aqui na Toolbox, Combo Box. Então ele é do tipo drop down, né? Para exibir os itens que estão cadastrados dentro deles ou inseridos dentro dele, eu preciso clicar nessa seta para baixo para exibir os itens. A forma do layout que o Combo Box está agora, ele permite que o usuário digite o texto dentro dele para localizar o item dentro da lista. Então eu vou executar aqui o projeto para a gente ver como que funciona aqui o Combo Box. Então eu vou dar um Start. Então aqui ele fica com o cursor piscando, onde que permite eu estar digitando alguma coisa para ele localizar aqui dentro do item. Ok? Então vou fechar aqui o projeto e vamos vir para a parte direita aqui, que é a parte de propriedades, e ver as principais propriedades aqui do Combo Box. Então aqui eu tenho a propriedade name, para a gente referenciar ele no código, poder utilizar e programar ele no código, para ficar mais fácil. Então eu sempre costumo renomear ele como CBO, e eu vou pôr o nome dele aqui de dados. Tá? Então sempre que eu vou referenciar ele dentro do código, eu utilizo o nome dele CBO dados. A próxima propriedade aqui é a propriedade Anchor, que a gente já viu nos outros controles, que é para eu fixar conforme eu redesenho o formulário em tempo de execução. Aí eu tenho a propriedade aqui, a Autocomplete Mode e a Autocomplete Source. Então vou primeiro mudar aqui a propriedade Autocomplete Source. Eu vou pôr List Items. E vou vir aqui a Autocomplete Mode como Append. O que que significa? Que quando eu digitar, ele já vai ir buscando os itens para mim. Por exemplo, tem um item lá chamado Márcio. Então eu começo a colocar Mar, ele vai buscar aquele item específico, não uma letra por uma. Se eu não setar essa propriedade e eu aperto MA, ele vai para o M. Depois ele sobe lá para a letra A. Ele não continua a digitação do nome que eu quero procurar. Ativando essas duas propriedades, eu consigo ativar para ele buscar por nome. Então eu aperto M, depois o A, ele vai procurar como Mar, depois R, Mar, e assim por diante. A próxima propriedade aqui é a Back Color, que é para eu setar a cor do fundo do componente. O Cause Validation, que quando ele receber foco, o componente anterior vai ser validado ou não, causar validação do componente anterior, do controle anterior. O Contest Menu Strip, que é utilizado para fazer um menu suspenso na tela, que a gente vai ver na próxima aula, o Contest Menu Strip, como funciona e como a gente utilizar ele aqui. O cursor para a gente mudar o ponteiro do mouse ao controle receber o foco do mouse lá dentro, ele está o default, então ele vai pegar o controle default do Windows e aqui eu posso estar mudando o cursor do mouse aqui. Então vamos deixar aqui como default. Data Source é a próxima propriedade aqui. Data Source é para eu colocar uma coleção de dados dentro dele, por exemplo, um dataset, um data table. Ele vai exibir esses dados dentro dele, sem eu ter a necessidade de cadastrar manualmente os itens dentro do componente, do controle. E aí eu tenho a próxima propriedade aqui, o Display Member, que ele vai mostrar qual campo desses dados que eu setei no Data Source que vai aparecer no controle. Por exemplo, se eu setar o campo nome, vai aparecer o campo nome dentro dele, os nomes dos usuários ou do cliente no sistema. Se eu citar, por exemplo, o endereço, vai aparecer todos os endereços que tiver dentro da tabela que eu setei aqui no Data Source. A propriedade aqui doc, que é como que eu vou docar o controle aqui no formulário. Então, eu deixo sempre none para eu poder redesenhar aqui e mudar
a localização do controle da forma que eu quero aqui no formulário. A próxima propriedade aqui, o drop-down style. Eu posso mudar aqui para o drop-down list, ele não permite mais o cursor ficar piscando lá dentro da caixa de texto. Então, ele vai continuar funcionando a opção de digitar lá para procurar os itens, mas ele não aparece mais o cursor lá piscando. Eu gosto sempre de utilizar essa opção drop-down, que ela é mais segura, né? Não permite o usuário ficar tentando criar alguma coisa lá dentro dele, alguma coisa que não existe, ficar aparecendo o texto lá que não existe. A próxima propriedade aqui é a enable, se ele vai estar ativo ou não para o usuário estar acessando ele em tempo de execução. A flat style, que é o desenho, né, das bordas aqui do componente. Então eu tenho aqui o system, o pop-up ele muda aqui o estilo do desenho da borda, né, do controle. Eu costumo deixar sempre aqui a opção standard mesmo. A próxima propriedade aqui é a for color, que é para mudar a cor de texto do controle. A próxima propriedade aqui é a items, que é uma coleção de itens que eu posso estar colocando já dentro do controle, setando ele sem ser pela lá propriedade data source que a gente comentou anteriormente. Então eu clico aqui nesses três botãozinhos e coloco aqui, por exemplo, selecione. E aqui, por exemplo, março, segundo item aqui, Fecine. Ok. Então, sempre que eu executar o projeto, esses três itens que eu adicionei sempre vai aparecer dentro dele. Se acaso, em tempo de execução no código, eu seto o data source, ele já muda os itens por itens do data source. Mas se eu volto a executar e não seto o data source, sempre vai aparecer esses três itens. Então vamos executar aqui, vou dar Start. E abrir aqui a lista. Aqui ele apareceu as três listas e eu posso ir digitando o nome aqui que ele aparece. Já vai selecionando automático por causa daquelas propriedades que a gente ativou. A próxima propriedade aqui é a Location, que é a localização do controle no formulário. A próxima propriedade aqui é o Max Drop-Down Items, que é a quantidade máxima de itens que ele vai aparecer antes de ele criar a barra de rolagem, igual essa aqui da propriedades, no controle para exibir os outros itens. Então, se tiver 10 itens, ele vai aparecer 8 e 2 escondidos na barra de rolagem do lado, como aqui da propriedades, dentro do controle. A próxima propriedade aqui é a Sort, que ativando essa propriedade, ele já deixa todos os itens dentro do controle em ordem alfabética. A outra propriedade aqui é a Tab Index, qual que vai ser a sequência de tabulação dentro do formulário, conforme eu vou apertando o Tab para que controle ele vai, então ele sempre vai para a sequência de tabulação, começa pelo 0, assim por diante. O Tab Stop, se ele vai parar o foco nesse controle ou não. Se tiver como true, então, se eu apertar Tab uma vez, ele vai receber o foco e parar. Se o Tab Stop estiver falso, ele não vai parar o foco. Ele vai passar por esse controle sem parar o foco. E a última propriedade aqui é a Visible, se ele vai estar visível para o usuário ou não, em tempo de execução, ok? Então agora vamos lá para o código e ver como a gente consegue adicionar os itens no controle através do código em tempo de execução e como também a gente utiliza a propriedade data source para setar um dataset nele com dados, informações, tudo. E também os principais eventos do controle, ok? Então vou clicar aqui no Form 1. Eu vou esconder aqui as propriedades para ficar melhor a visualização. E vou vir aqui na Combo Box aqui de controles e selecionar aqui o CBO. Então, os principais eventos aqui do controle é o Selected Index Change, quando muda o item selecionado lá, o índice do item selecionado de dentro do controle, e o Selected Value Change,
quando ele muda o valor do item selecionado. Então a gente vai ver essas duas opções de eventos, como funciona. Primeiro, vamos ver como funciona o evento selected index change, como que ele muda o valor do índice. Depois eu vou colocar um botão dentro do formulário para a gente adicionar novos itens dentro dele. E depois como adicionar também o dataset para depois a gente utilizar o selected value change, que é utilizado quando muda o valor do item setado pelo dataset, tá? Porque a gente seta um valor no item lá. Então, quando mudar aqui o item selecionado lá dentro do combo box, eu quero mostrar alguma mensagem para o usuário ou executar algum código. Então, eu vou colocar assim, se cbodados.selected index for igual a 1, então a gente tem lá três itens dentro do formulário. A gente tem o primeiro item, que é o selecione. Então eu vou abrir aqui, voltar aqui no modo design e abrir a propriedade aqui e vir na coleção de itens. Então eu tenho aqui três itens dentro dele. Eu tenho o selecione, o item Márcio e o item Fecine. O selecione vai ser de índice 0, que é o primeiro item. O segundo item aqui, ele vai ser de índice 1 e o terceiro de índice 2. Então, como eu marquei lá, se for igual a 1, se for igual a Márcio, fazer alguma coisa no código. Então, vou voltar aqui no código e vou colocar uma mensagem, por exemplo, item Márcio selecionado. Então, vou colocar messagebox.show item Márcio selecionado, vírgula, o título, vírgula, qual que é o botão que eu quero, né? Message box. Message box button ok, vírgula. E qual que é o ícone da mensagem? Message box icon information. Pronto. Então eu vou executar aqui o sistema agora, vou dar start. E vim aqui selecionar o selecione, não acontece nada. Selecionar o FSI, não acontece nada. Clicar no Márcio, apareceu uma mensagem. Ok? Se eu sair, não acontece nada. Sempre que eu seleciono, ele aparece a mensagem. Então ele está pegando o de índice 1, que é o segundo item da lista, e executando o código dentro dele. Agora vamos colocar um botão para adicionar um novo item lá dentro. E também pedir para o usuário digitar essa informação. Então eu vou vir aqui no Form Design, eu vou colocar um botão, vou vir aqui, vou pôr o nome dele para btn inserir e vou mudar o texto dele aqui para inserir. Vou dar 2 cliques aqui, já vai vir aqui no clique do botão. Então vou pôr cbodados.items.add, abro parênteses e vou colocar aqui o input box, tá? Ele vai input box. Ele vai pedir para o usuário digitar uma informação, fazer uma entrada de dados qualquer, ok? Então vou colocar aqui, digite seu nome, vírgula, aqui é o título, vou pôr como inserir nome, que é o título da caixa de diálogo que vai abrir para o usuário digitar o nome dele. Então vamos executar aqui o projeto, vou dar Start, vim aqui e clicar no botão inserir.
aqui ele aparece uma caixa de diálogo aqui para inserir o nome. Então, eu coloquei lá como título inserir nome e a descrição dele aqui, digite seu nome. Então, eu vou pôr aqui como João, por exemplo, e dar Enter. Quando eu abrir aqui a lista, apareceu aqui o nome de João. Tá? Sempre que eu clicar, ele vai aparecer. Se eu clicar em cancelar, ele vai estar inserindo listas em branco aqui, né? Itens em brancos aqui dentro do Combo Box, porque eu não estou digitando nada lá dentro. Bom, essa é a forma que a gente adiciona itens. Agora vamos criar um novo botão aqui para a gente inserir um dataset, que é uma coleção de dados de uma tabela dentro dele e setar essa informação dentro dele. Então vamos lá, vou pôr um novo botão, vou vir aqui no modo design e vou pôr aqui do lado e pôr o nome dele de btn dados Vou dar 2 cliques, vou pôr assim, ó. Primeiro vou criar o dataset de ds dados as new dataset, que é a coleção de dados que eu quero fazer. Aí, a próxima informação que eu tenho que colocar é criar uma tabela dentro dele. Então vou pôr dsdados.table.add. Adicionei uma nova tabela e vou adicionar agora os campos da tabela, por exemplo, nome, sobrenome, endereço, cidade. Nesse caso, só vou criar o campo de nome. Então vamos lá, dsdados.table, referenciar qual que é a table que eu quero utilizar, a table 0, ponto, columns, ponto, add, vou pôr o nome da coluna, nome, vírgula, e qual tipo de coluna que eu quero criar. Então vai ser string, get type string, ok? E agora eu seleciono, né, para adicionar os itens dentro da tabela. Então vou colocar assim, de novo as data row, que é uma linha lá da tabela, igual a ds.table0.new row. Ao novo ponto, o item que é o campo que eu quero adicionar vai ser o nome, que vai ser igual a João. Eu vou criar uma variável integer aqui em cima, private int conta as integer igual a 0. E vou criar mais um campo aqui, vou copiar isso aqui. E vou criar mais um campo que vai ser o campo código. Para a gente ver como que funciona a troca aqui do selected value change, tá? Sempre que eu adicionar um novo, vou pôr int conta vai ser mais igual a 1. E o novo ponto item código vai ser igual ao int conta. Aí eu vou adicionar o item lá na tabela, ponto rows, ponto add o item, o novo. E confirma aqui a criação do novo item. Tá?
Então eu vou colocar essa informação da declaração aqui em cima, para a gente poder adicionar vários itens para ver como que funciona a mudança aqui do select valor change. E eu vou colocar no formulário para ele criar o dataset, tá? No load aqui do formulário, tá? Para ele criar a tabela e criar as colunas da tabela aqui. Então sempre que eu clicar aqui no botão novo, ele vai ficar adicionando um novo item e agora eu vou exibir esse item lá no dataset. Então eu vou setar esse item lá no data source. Então vamos lá. Então cbo dados.displayMember, qual que é o membro do dataset que eu quero exibir? Então eu vou querer exibir o nome do cliente aqui. Então eu vou pôr o campo nome. Aí o cbo dados.valorMember, que é o valor do membro que a gente vai utilizar quando mudar o valor aqui em cima do selected valor change, vai ser igual o código. Aí eu seto o cbo.dataSource igual o dsdatos.table0, que é a tabela que eu quero exibir. Então vamos executar aqui o projeto. Vou dar inserir. Então foi a primeira vez que a gente pôs inserir lá. Vou digitar o nome Carlos. E agora apareceu o nome. Agora eu vou clicar aqui, João. Então ele vai criando vários João e tira as opções aqui que eu já criei. Então ele vai inserindo aqui vários Joões aqui, ok? Tá. Bom, agora vamos ver como que funciona lá o evento selected valor change. Tá? Então é quando eu mudar o valor lá, que é o código do cliente lá que a gente está cadastrando. Tá? Então vou pôr assim, se cbo.dados selected value for igual a 3, então eu posso exibir a mensagem aqui, eu vou copiar aqui a mensagem do e vou pôr aqui valor 3 selecionado, que é o código 3. Vou dar o F5 aqui para executar o projeto. Clicar aqui algumas vezes para adicionar. Então, se eu for mudando aqui, ele pegou o selected index lá, que é o 2, né, que era o mais selecionado, e o terceiro, valor 3 selecionado. Tá? Então, se eu continuo mudando aqui, não faz nada. Chego no valor 3, você viu que ele é 3 mesmo, ele contou como 1, 2, 3, porque foi o código que a gente criou, que começou a sequência de 1, 2, 3, não como o índice de 0, 1, 2 e assim por diante. Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.